Você sabe o que era possível comprar com apenas R$ 1 em 1994, quando foi lançado o Plano Real? Você sabia, por exemplo, que o pãozinho francês em 1994 custava 10 centavos e que o litro de gasolina custava 55 centavos? Então, nesse vídeo, eu vou trazer para você informações com uma lista do que era possível comprar com apenas R$ 1 em 1994, o ano em que o Plano Real foi lançado e que, por consequência, o real passou a ser a moeda oficial do nosso Brasil. Então, vamos de volta no tempo. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e vamos de volta a essa memória extremamente importante do processo econômico do nosso país. Há 30 anos, o fantasma da inflação assombrava os brasileiros. E a preocupação, pessoal, não era para menos. A situação era tão grave que em apenas 8 anos, de 1986 a 94, 6 planos econômicos fracassaram diante da inflação, que chegou a registrar, segundo o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, aumento anual de cerca de quase 2.500% em 1993. E é nesse contexto que no dia 1º de julho de 1994 entrou em vigor o Plano Real, que tinha como objetivo controlar a inflação e garantir a tão sonhada estabilidade econômica do Brasil. Antes do Plano Real, o povo brasileiro ele vivia um período de alta inflação com cerca de 40% ao mês e na véspera do real, mas que chegou a 80% no final do governo Sarney. E para a gente lembrar, então, o ex-presidente Sarney ele governou o Brasil de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990. E como nós sabemos, pessoal, quando tem inflação dessa dimensão que eu estou falando aqui para você, isso implica em perda do poder aquisitivo de quem é assalariado. E é justamente por isso que o desequilíbrio da inflação antes do Plano Real dificultava muito a vida dos brasileiros de um modo geral. Então, depois de diversos planos econômicos fracassados, então, a meta traçada então pelo Real foi alcançada com sucesso. O poder de compra dos brasileiros melhorou muito com o Plano Real, permitindo inclusive o acesso ao crédito e também o aumento do consumo. E também houve a criação de empregos e também o aumento da capacidade de compra das famílias. Então, os brasileiros então conseguiam se planejar para fazer as suas compras e também adquirir os seus bens, graças ao novo formato econômico que era oferecido então através do Plano Real. E na prática, o que mudou, com a introdução do Plano Real, você vai saber agora. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Então, após o período de estabilidade no início do plano, o país foi afetado por diversas crises econômicas globais e também crises econômicas internas. E apesar das altas, a inflação se manteve abaixo do que era registrado antes do Plano Real, preservando inclusive parte do poder de compra dos brasileiros. Também a gente pode observar o crescimento da classe média com o aumento no consumo ao acesso de bens duráveis. E pessoal, também é importante que a gente se lembre que desde julho de 1994, quando o real se tornou a moeda oficial do Brasil, a inflação ao consumidor acumulada no período foi de 656% e o reajuste do salário mínimo, por sua vez, foi de 1.917%. Para você ter uma ideia, o salário mínimo em 1994 era de R$ 70 e hoje está em R$ 1.412. Significa dizer que o ganho mínimo do trabalhador brasileiro saltou 20 vezes nesse período, enquanto que o preço da unidade do pãozinho de 50 gramas e do litro de gasolina subiram 10 vezes. O pãozinho que custava 10 centavos saltou para R$ 1 e o litro da gasolina saiu de 55 centavos e hoje está custando em torno de R$ 5,80. Então o poder aquisitivo não diminuiu porque os dissídios salariais garantem que perdas sejam zeradas, recuperadas e mesmo ganhos sejam também obtidos. Então, com isso, o Plano Real foi um marco fundamental, pessoal, na estabilização econômica do Brasil, mas a inflação acumulada ao longo dos últimos 30 anos ainda demonstra os desafios contínuos da manutenção do poder de compra da moeda real. A comparação entre os preços de 1994 a 2024 revela a magnitude dessas mudanças e destaca também, pessoal, a importância de políticas econômicas eficazes para proteger o poder de compra dos brasileiros. A entrada em vigor do real foi, de fato, um divisor de águas no consumo dos brasileiros. À época, com uma nota de R$ 1, que hoje já até saiu de circulação, era possível comprar, por exemplo, 10 pãezinhos que custavam cerca de 10 centavos cada, ou encher o tanque do carro,
e desembolsar apenas 55 centavos pelo litro da gasolina. Inclusive você vai conferir agora uma lista com o que era possível comprar com R$1 em 1994, ano em que o real foi lançado no Brasil como a moeda oficial do nosso país. O quilo do açúcar custava, no dia 1º de julho de 1994, 68 centavos. Atualmente ele custa R$ 4,39. O quilo do arroz custava 82 centavos em julho de 94, hoje custa R$ 7,49. O quilo do feijão em julho custava R$ 1,16 e hoje custa R$ 7,89. O óleo de soja custava 80 centavos no dia 1º de julho e atualmente custa R$ 6,99 em média. O macarrão de 500 gramas custava 70 centavos, atualmente custa R$ 3,49. O Bombril pacote, 41 centavos em julho de 94, atualmente R$ 3,69. Creme dental, 85 centavos e atualmente R$ 4,41. Detergente em pó custava R$ 2,21 em 94 em julho e atualmente custa R$ 14,89. O detergente líquido custava 35 centavos, hoje custa R$ 2,42 de média. E o sabão em barra, que custava R$ 1,28, atualmente custa R$ 16,99 as 900 gramas. Ainda para título de comparação, o papel higiênico, pacote com 4 rolos, custava 91 centavos e atualmente custa R$ 6,20. O pão francês, de 50 gramas, custava 10 centavos, atualmente custa R$ 1,04. A cerveja comum, de 600 ml, custava R$ 1,16 em julho de 94, atualmente custa R$ 8,49 de média. E a gasolina de 1 litro custava 50 centavos e atualmente custa em média R$ 5,80. Agora me fala aqui, se você acompanhou aí o nascimento do real lá em 1994, no dia 1º de julho, comenta aqui como que era a realidade do real naquela época, como que você enxergava a inflação naquela época, se você viveu aquele momento. Comente aqui que é importante saber para que a gente tenha essa dimensão de como era o real antes dele sofrer essa inflação aí de 656%. Felizmente ainda, apesar dessa alta, segurando um pouco do poder de compra e dando uma estabilidade aí na economia do nosso país. Então comenta aqui qual foi a sua experiência no processo de lançamento do real. Se você gostou das informações desse vídeo, deixa aqui o seu gostei, se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos essas informações desse vídeo. Ainda aqui no final do vídeo aparece uma playlist envolvendo vídeos de escravidão e outros fatos históricos importantes. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.